Matheus, a gente começa com o Matheus Arruda, depois passa para o Manuel, secretário do Trabalho aqui do Rio de Janeiro. E apresentando o Matheus e já dando as boas-vindas, o Matheus é advogado e vereador em Cantagalo. E aí ele conta depois, né, Matheus, que é o mais jovem, o mais votado. Me conta essa Mas fui história maior. depois aí. Depois você compartilha com a turma. Cantagalo é de Solidariedade, já foi assessor municipal de cultura, subsecretário, a primeira eleição em 2016 aos 21 anos. Então, e a gente sabe como é difícil uma campanha, como é difícil uma eleição, e Matheus, aos 21 anos, mostra a força da juventude que a gente tem. Eu vou passar para o Matheus a palavra. Complemente a sua apresentação, por favor. E pessoal, essa é aquela oportunidade de fazer as perguntas, de interagir. Então, Matheus está aqui para conversar com vocês, tá ok? Matheus, muito obrigada. A sala é sua. Eu que agradeço, Maíra. Uma boa noite a todos que estão presentes aqui conosco. Primeiramente, é um prazer estar falando aqui na Academia de Líderes do Solidariedade, estar falando com vocês. Pelo que a Maíra me passou aqui, a maior parte, né, tem interesse nas eleições, nas próximas eleições. E ela já deu uma introdução aqui, né, um pouco. A política na minha vida, primeiramente dizer que eu não tenho ninguém na família que participou ou participa da política ativamente. Isso foi algo que surgiu de mim mesmo. Como ela falou aqui, eu disputei a primeira eleição em 2016, aos 21 anos. A minha participação na política é muito engraçada, porque se confunde um pouco também com o meu objetivo de vida. Primeiro, eu sou de família muito humilde, né? Resido aqui em Cantagalo, interior do estado do Rio de Janeiro. Depois vocês podem pesquisar um pouco sobre Cantagalo, um município bicentenário, bastante rico em história, em cultura. E quem quiser também pode entrar nas minhas redes sociais, que é Mateus com TH, Arruda Vereador, tudo junto. Então, vou falar um pouco para vocês dessa história. Eu disputei a minha primeira eleição em 2016, como eu disse, aos 21 anos de idade, e eu era um simples estagiário da Defensoria Pública aqui do município de Cantagalo, e eu já tinha desde os 12 anos de idade a vontade de ingressar, né, num cargo do legislativo para lutar pelos munícipes do meu município. E eu lembro que quando eu estava estagiando, estava no quinto para o sexto período de Direito, que eu fiz pelo ProUni, Programa Universidade para Todos, e estagiando na Defensoria, eu sempre, modéstia à parte, sempre tive muita vontade de trabalhar pelos outros, então trazia, né, trabalho para casa, sempre ali atendendo as pessoas que procuravam a Defensoria Pública da melhor forma possível, e ali surgiu, né, essa vontade cresceu e surgiu a demanda das pessoas falando: Matheus, vem candidato a vereador, o município precisa de alguém como você. Na época, foi muito engraçado que eu tinha apenas o meu subsídio ali de estagiário, que era R$ 420, e passou para R$ 600. E eu falei: como que eu vou vir candidato, sendo que não tenho dinheiro para poder investir em campanha, mas tinha muita vontade e muitas propostas, que eu daqui a pouco vou falar para vocês um pouco dessas propostas. E eu falei, já que essa é a minha vontade, eu vou vir candidato. E fiz a desincompatibilização, né? Que até o estagiário tem que fazer a desincompatibilização. E vim candidato a primeira vez em 2016. A minha pauta muito forte também sempre foi a cultura, mas a juventude também. Aquela época, é importante ressaltar para vocês aqui que hoje eu estou com 30 anos de idade, né? A primeira eleição aos 21. E vim candidato no meu município, onde tem 11 cadeiras para o legislativo. Não era conhecido. Muita gente até brincava, falava assim: pô, você não tinha nem barba. Hoje eu tenho barba, eu era muito jovem mesmo. Num município muito conservador. Para vocês terem noção, o município não elegia um jovem entre 18 anos e 30 anos de idade desde os anos 2000.
Então eu vim candidato a primeira vez, tive 235 votos, fui o 15º mais votado, na época por um partido nanico, não tinha expressão nenhuma, e ali eu me projetei na política do município, né? Eu já era escritor, né? Estava fazendo direito, né? Na Estácio de Sá aqui de Nova Friburgo, município vizinho, e fui convidado a ser assessor de cultura, até pelo trabalho que eu já desenvolvia em prol da cultura do município de Cantagalo. Então, ali a gente desenvolveu bastante trabalho como subsecretário, né? Aqui se fala assessor de cultura, mas é subsecretário de cultura. Então, eu investi muito na questão das folias de reis, que é muito forte no interior, né? Quem é do interior aqui sabe do que eu estou falando. Fiz encontros de preservação de patrimônio, mostrando um pouco da história, da cultura. Tem até aqui, ó, para mostrar para vocês, ó, esse álbum das fazendas de Cantagalo. Foi basicamente, acho que tá, foi basicamente um trabalho nosso, né, dentro da Secretaria de Cultura, escrita por um jornalista, o Sebastião de Carvalho, já falecido, e a Rosa Maria, a esposa dele, em que a gente investiu muito nesse trabalho em prol da cultura do município. E permaneci nessa trajetória, de modo que em 2020 eu vim candidato novamente, né, aos 25 anos de idade, e lutando sempre por essa pauta da cultura, lutando sempre por essa pauta da juventude, que o município tinha que ter uma representação de um jovem, que não tinha desde os anos 2000, como eu estava falando para vocês, e fui eleito, então, nas eleições de 2020, né, ali em plena pandemia, foi até muito difícil. E o que eu tenho que destacar muito para vocês aqui que a minha campanha sempre foi uma campanha econômica, pé no chão, né? Troca de ideias, diálogo com as pessoas. A minha primeira campanha, para vocês terem noção, eu gastei R$ 1.400. Foi santinho, ideias e diálogo com as pessoas e trabalho prestado e demonstrando às pessoas que é, eu tinha um objetivo que a gente ia atingir esse objetivo. Já em 2025, investi o dobro, que é muito pouco, né? Se falando em política atualmente. Mas eu trago até para vocês aqui, ó, eu comecei a fazer, na época era o 11, né? Era do Progressista. Foi a minha primeira eleição, quando eu fui eleito. Então, eu que criei todas as propostas, vocês veem aqui, está até marcado. Então, é muito importante a gente trabalhar em cima de propostas e mostrar para o eleitor que a gente tem as ideias, mas que a gente está lutando para que essas ideias sejam concretizadas. Por que eu digo isso para vocês? Porque foi a partir dessas propostas aqui que eu comecei a desenvolver as políticas públicas no meu primeiro mandato, aos 25 anos de idade, em que eu era o vereador mais jovem do município, por isso, atualmente, o segundo vereador mais jovem. E fui eleito vereador mais jovem em 20 anos, né? Desde os anos 2000. Então, isso foi muito importante. E foi nessa época, nessa oportunidade, que eu, já voltado para as políticas públicas da cultura, que eu conheci a secretária estadual de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros, né? Eu já tinha contato com todos os ex-secretários de Estado de Cultura, que a gente tem um equipamento cultural no município de Cantagalo, que vocês podem pesquisar aí depois também, Instagram e Facebook, que é a Casa de Euclides da Cunha. E a Casa de Euclides da Cunha, o equipamento da Funarge, que estava fechado desde 2011, finalzinho de 2011, início de 2012. E eu coloquei esse equipamento cultural, a Casa de Euclides da Cunha, por ser um escritor, por participar de um grupo, né, chamado Juventude Euclidiana Cantagalense, em que estuda a vida e obra do escritor cantagalense Euclides da Cunha. Eu coloquei como pauta que a gente ia reabrir a Casa de Euclides da Cunha. Como que eu faria isso? Claro que a gente traçou diversos propósitos, né? Um deles foi conhecer a Daniele, chegar até a Daniele Barros, e, através da Daniele, conheceu o deputado federal, nosso líder aqui, Áureo Ribeiro. E a minha primeira conversa com Áureo, né, me apresentei ali, falei que era o
vereador de primeiro mandato e tudo mais. Falei com a Aurora, eu tenho uma promessa de campanha que não é apenas uma promessa para ser esquecida, que eu tenho que eu tenho que cumprir com os eleitores do meu município, com jovens, né? Imagine vocês, se a casa estava fechada desde 2011, final de 2011 para 2012, e a gente reabriu, graças a Deus, ela em 16 de junho de 2023. Tinham jovens com 10, 11, 12 anos de idade que não conheciam o espaço por dentro. Para falar um pouco para vocês, é um equipamento cultural, né, que tem o encéfalo do escritor Euclides da Cunha, que tem a primeira edição do livro Os Sertões, que foi lançado em 1902. Então, é uma casa-museu, que hoje tem atividades recorrentes. Então eu falei, Áureo, eu preciso de você só o seguinte, que é você possa me ajudar a articular junto ao Estado, ao governo do Estado do Rio de Janeiro, para a gente reabrir esse equipamento cultural, que é um equipamento importantíssimo para o município. Um equipamento que iniciou a sua construção em 1965, finalizou em 1966, foi construído por um governador do Estado, o Marechal Paulo Torres, que era cantagalense também. Depois vocês podem pesquisar sobre a história do Marechal Paulo Torres. E o Auro apertou minha mão e falou assim: Você vem para Solidariedade? Falei: Vou para Solidariedade. Aí ele, então tá fechado, a gente vai articular. E nós articulamos essa política pública cultural de reabertura da Casa de Euclides da Cunha. E, de fato, no dia 16 de junho de 2023, a gente conseguiu reabrir esse equipamento cultural, a Casa de Euclides da Cunha, muito com a ajuda também do nosso presidente da FUNARJ, o Jacques Seberic, e assim, foi um evento grandioso para o município de Cantagalo. As pessoas até hoje comentam, né? A gente conseguiu depois um projeto através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio de Janeiro e implementamos ali o projeto Euclides em Foco, onde há uma sala de podcast, onde há cursos, onde há palestras e beneficia toda a sociedade cantagalense. O equipamento cultural da FUNARJ, do Estado, né, do Rio de Janeiro, dentro de um município do interior que estava fechado, hoje forma diversos cidadãos, tem cursos ali de manicure, de pedicure, de inteligência artificial, de edição de vídeos, enfim, um equipamento que transformou a realidade das pessoas. Essa é uma das políticas públicas que eu lutei aqui no município, né? A gente luta muito também diariamente pelas políticas públicas, até pela questão de ser município do interior, né? Voltadas à educação e à saúde. Então eu luto muito aqui pelo direito dos professores. Em 2023 também, né? Após diversos diálogos, né, com o ex-gestor, que a gente não conseguia diálogo de forma alguma, que ele já estava, eu digo 5 mandatos seguidos, porque ele foi eleito e reeleito, né? Teve 4 mandatos e elegeu o seu sucessor. Então, para vocês verem como que é a dinâmica de um município do interior, onde um jovem que não é de família política, né, recém-chegado, já, vamos dizer assim, abalando as estruturas do município. Então, a gente começou a lutar muito pela questão da saúde dos profissionais da educação, especificamente dos professores. Aqui no município, a gente tem professores de 22 horas, né, que não têm o 1/3 de planejamento respeitado. Então, eu tentei diversos diálogos, fiz diversos requerimentos, né? É importante destacar o papel do legislativo, principalmente aqui no interior, que é legislar, né? Criar as leis que vocês bem conhecem, fazer as indicações, né? Ouvir e representar a população, cobrar e fazer os requerimentos. Quando se é de oposição, se faz mais requerimentos. Quando você é de situação ou da base do governo, você faz menos requerimentos, porque você tem abertura para dialogar. Então, como eu era de oposição, eu fazia muitos requerimentos, e um desses requerimentos a gente constatou que 192 professores não têm 1/3 de planejamento de aula respeitado. Então, ingressei com uma ação no Ministério Público, né, que está até hoje.
correndo, o Ministério Público está cobrando muito o município de Cantagalo para que esse 1/3 de planejamento, que é uma súmula vinculante, já concretizado pelo Supremo Tribunal Federal, seja respeitado para que os profissionais também tenham o seu direito assegurado. Então, como eu sou advogado também, a gente luta muito aqui pelos direitos. Concomitante, durante essa trajetória, né? Eu peguei também como causa a causa animal, que temos muitos animais, tanto de rua aqui no município, quanto animais domésticos, e a gente não tem uma política pública voltada para os animais no município de Cantagalo, então consegui com parcerias também que fosse destinado uma emenda parlamentar para um castramóvel aqui no município, e a gente luta recorrentemente. Com isso, durante todo esse trabalho, né, a gente teve a pandemia, que foi ali entre 2020 e 2022, e que foi algo que atingiu toda a população mundial, e nós, enquanto vereadores, é importante destacar que em 2021, né, eu estava ali recém-chegado à Câmara, e a gente perdeu o nosso presidente com 4 meses, né, de Câmara, o que abalou todo mundo e tal. Então, passei por esse período de pandemia e a gente ali lutando pelos profissionais, principalmente da cultura, que ficaram desempregados, algo que atingiu o Brasil inteiro. E aqui eu louvo muito, né, a iniciativa do Congresso Nacional, do deputado federal Auro Ribeiro, com a criação da lei Aldir Blanc, hoje Plano Nacional PNAB, Plano Nacional Aldir Blanc, que manteve esses profissionais da cultura, principalmente músicos, né? Tem muitos amigos músicos, artesãos, manteve mesmo a comida, o pão de cada dia deles. Então, muito importante essas políticas públicas que são desenvolvidas. Então, a gente passou por esse período todo, né? A secretária Daniele, o deputado Auro Ribeiro cumpriram com a promessa de reabrir a Casa de Euclides da Cunha, e eu cumpri com a minha promessa de vir para o Solidariedade, um partido que eu me identificava e me identifico muito, né? Então, vim disputar a reeleição. E no interior, se você não tiver trabalho mostrado, se você não tiver causas, vamos dizer assim, ganhas, né? Como eu eu fiz um caderninho de propostas, isso é muito importante, né? Porque o meu município tem muitos idosos, a maior parte do eleitorado são idosos. Então, os idosos gostam de ler as propostas. Não adianta somente pedir o voto, dar o santinho, se você não tiver a proposta. Então, eu fiz um caderninho, né? Vou ler até aqui para vocês uma parte. Primeiro, contando um pouco da minha história, né? O porquê que eu estava vendo candidato e botando algumas propostas do candidato. E delimitando, né? Algumas propostas, colocando por tópicos. Por exemplo, cultura desenvolver projetos que enalteçam a cultura e os artistas cantagalenses. Aí está aqui na minha proposta da eleição de 2020. Lutar pela reabertura da Casa Museu Euclides da Cunha, importante espaço cultural da cidade pertencente ao estado do Rio de Janeiro. Então, se vocês verem aqui, está bem destacado, ó, e eu vou seguindo isso daqui como se fosse uma cartilha do mandato, porque é juventude, diversidade e direitos humanos, né? Fui delimitando esporte, educação, geração de emprego e renda, mandato participativo, meio ambiente, projetos sociais, saúde, segurança e defesa civil, turismo, vigilância sanitária, agricultura. Por que a vigilância sanitária? Porque naquela época a gente já estava num período de pandemia e fazendo campanha em plena pandemia. Então, eu delimitei e fiz questão de demonstrar para o eleitor, né, para o munícipe, principalmente, que essa cartilha aqui eu estava seguindo naquela época, no meu primeiro mandato, e sempre demonstrando, como eu disse, vocês podem entrar no Instagram aí que vocês, se rolar lá para baixo, vocês vão ver, né? @Mateus Arruda, vereador, tudo junto com o TH.
eu demonstrei para o eleitor que eu estava lutando por aquelas propostas, mesmo sendo um vereador de oposição. Eu estava buscando, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, meios de trazer essa renovação, bem destacado, para o município de Cantagalo. Por que que eu destaco isso? Porque eu sempre trabalhei e trabalho com propostas. A gente sabe, né? Não tem nenhuma criança aqui que a política muitas vezes descamba para um lado financeiro e tal, que não é o meu perfil, às vezes é perfil de outros candidatos, mas o eleitor ele vai reconhecer o seu trabalho, ele vai reconhecer aquilo que você faz, ele vai reconhecer a sua presença no dia a dia. Então, é importante destacar para quem é do interior aqui, é mais importante você estar presente na localidade, num bairro, ou como no meu município aqui, num distrito, ouvindo o eleitor, anotando as demandas e levando para o Poder Executivo, se você for oposição, né? No caso, batendo na tribuna ali, cobrando, demonstrando e depois postando nas suas redes sociais, aí sim postando nas suas redes sociais a sua cobrança. Por que que eu digo isso? Não adianta você estar só na rede social, só no Instagram, só no Facebook ou no TikTok, porque quanto mais do interior você mais o eleitor ele quer ter o contato, ele quer ver que você é presente, ele quer conversar com você, ele quer saber que ele está sendo ouvido e que essa pessoa que está ouvindo, no caso o vereador, ele vai lutar por aquele problema. Pode ser uma lâmpada apagada, num bairro que está ali 2, 3, 4 meses, que está incomodando, que está dificultando a passagem de um pedestre ou de um automóvel, ou gerando insegurança para a comunidade. Pode ser um parquinho que está quebrado, pode ser uma estrada que está esburacada, mas você tem que estar lá ouvindo. Tira um dia da sua semana, né? A semana tem 7 dias aí. Tira uma sexta, um sábado, um domingo, vai rodar, vai para um bairro, eu faço assim, né? Fica de 8 às 10 da noite, numa sexta-feira, ouvindo, conversando, visitando casas. Isso é muito importante. Por que que eu digo isso? Porque eu era um vereador de oposição, né? Então a gente lutou, conseguimos ganhar algumas causas e eu vim à reeleição. E na reeleição, apesar de todo mundo falar assim, reeleição é mais difícil, a reeleição foi muito mais tranquila para mim. Por quê? As pessoas já me reconheciam como um vereador que cobrava, um vereador que trabalhava. Vocês veem aqui, né? Eu fiz jus ao slogan da minha campanha, tá embaçando um pouco, por um legislativo jovem e atuante. Então, eu fiz questão de mostrar que eu era atuante, atuante em todas as áreas. É claro que isso tem um custo danado, mas se você quer entrar para a política, para um cargo eletivo do legislativo, do executivo, é porque você gosta, porque você tem amor. No meu caso, porque eu quero mudar a realidade, ainda tenho muitos planos de mudar a realidade do meu município. Então, quando eu vim para a reeleição, em 2024, eu já vim com trabalho prestado, eu já vim com ideias delimitadas. Então, a pessoa já me identificava como vereador da cultura, como vereador atuante, como vereador que estava sempre no bairro, como um vereador combativo, um vereador que cobrava e, principalmente, um vereador que ouvia e não deixava a demanda do bairro, do distrito, cair no esquecimento. É muito importante você estar sempre cobrando até que aquela demanda, aquele problema, aquela questão seja resolvida. Então, eu já vim candidato pelo Solidariedade à reeleição, de modo que o trabalho de reeleição ele foi muito mais tranquilo. Então, as pessoas já tinham o meu perfil de trabalho, já conheciam, já sabia que eu era um vereador atuante, jovem, mas com bastante responsabilidade, né? Lembrando que eu estou falando de um município muito conservador, que não tinha eleito um jovem, e de forma que a gente conseguiu contribuir até com a renovação da Câmara, o que é muito importante. Quando eu me elegi, a Câmara ela é composta de 11, né? Ah, não falei para vocês. Na primeira eleição em 2016, eu fui o 15º mais votado. Em 2020,
Eu tive 375 votos, de 235 para 375, aumentei 140 votos e fui o quinto vereador mais votado. E vim à reeleição em 2024 e fui o quarto vereador mais votado, aumentando mais 104 votos, né? Isso é sinal de que as pessoas viram o meu trabalho e reconheceram. Então, eu fui de 235 votos para 375 e agora, né, fui eleito com 478 votos num município onde a gente tem 12.999 eleitores aptos a votar, né? Município de 19.360 habitantes, com, arredondando aqui, 13 mil eleitores. Então, eu fui o quarto vereador, né, mais votado nesta eleição de 2024 e, novamente, fiz a cartilhazinha, né? Mantive algumas propostas e fui muito claro para o eleitor. Algumas propostas eu não consegui efetivar, eu não consegui que elas fossem cumpridas porque o prefeito era oposição a mim. Só que dessa vez a gente articulou, né? Conseguimos, no Solidariedade, fazer história. Elegemos aqui três vereadores, né? Três do Solidariedade, na verdade, seis do lado da prefeita. Fizemos a primeira prefeita mulher eleita da história do município de Cantagalo, que tem 211 anos, pelo Solidariedade. Então, foi uma articulação de toda a equipe de Solidariedade Rio de Janeiro, mas em especial do deputado federal Auro Ribeiro. E hoje eu sou líder de governo da prefeita Manuela do município de Cantagalo, né, mantendo a minha palavra. Muito importante a lealdade e a palavra na política. E nesse meio tempo, né, a gente tem que estar sempre inovando, se renovando e mantendo as nossas causas iniciais, mantendo as nossas raízes, mas observando as necessidades da população. Boa noite, Ana. Então, eu comecei a ver aqui no meu município falta de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista, né? A gente está falando de município de interior, a gente está falando de município conservador, né? Graças a Deus a gente está mudando isso, até a eleição da primeira prefeita mulher. Isso era até algo objeto de preconceito, vai eleger uma mulher no município, então a gente veio quebrando barreiras. E eu contribuí também para que mais jovens se interessassem pela política, porque a política era muito distante para o jovem. O município não elegia jovens desde 2000, então o jovem achava que política era algo, não vou e tal. Não, eu não terminei o raciocínio. Quando eu entrei, de 11 cadeiras, só foram renovadas quatro cadeiras. Então, entrou eu e mais três. Nessa eleição, de 11 cadeiras, foram renovadas sete cadeiras. Só ficaram quatro. Ficou eu, uma vereadora, a única vereadora mulher da Câmara, que é a Aline, o Ocimar Polunga, que já está em seu quinto mandato, e o vereador Oséias, que está no terceiro mandato, e eu agora no segundo. Então, olha como a política mudou, e modéstia à parte, eu tive grande contribuição para isso. Por quê? Eu fui eleito aos 25 anos, hoje a gente tem um vereador do Solidariedade que foi eleito com 25 anos, que é o Bernardo. A gente tem um vereador que foi eleito com 30 anos, e esses são os dois mais jovens, né, juntamente comigo, que tem 30 anos atualmente. E temos um vereador que foi eleito com 33 e a outra com 34. Então, numa Câmara onde a maioria dos vereadores tinham de 44 anos para cima, hoje a gente tem pelo menos cinco vereadores que têm entre 25 e 35 anos de idade. Então, isso é muito importante. É um trabalho do Solidariedade também, um trabalho em conjunto que a gente fez. Temos uma prefeita mulher, né? Temos, engraçado também, temos o vice-prefeito mais idoso, mas mais ativo do estado do Rio de Janeiro. Hoje o nosso vice-prefeito tem 90 anos de idade. E se vocês verem a rede social aí, vocês podem entrar pela minha rede social e procurar Dr. Júlio. E ele é um idoso bem ativo.
Ele vai nos lugares e grava vídeo e conversa e ouve um médico conceituadíssimo. Então, isso é muito importante. E mantive as propostas, como eu falei, e identifiquei que o município não tinha políticas públicas voltadas para pessoas com transtorno do espectro autista. Então, hoje, eu pego muita pauta das pessoas neurodivergentes, né? Até para mudar o olhar da população, para mudar o olhar da política pública. Tem trabalhado muito em plano de mobilidade urbana do município, por ser um município que foi construído, né, para receber uma linha férrea, a Estrada de Ferro Cantagalo, que ligava Cantagalo a Leopoldina, enfim. E a gente precisa desenvolver o município para que a mobilidade urbana seja melhorada. Então, a gente, de 2023 para cá, né, eu instituí, né, algumas leis, apresentei projetos de leis na Câmara que foram aprovados e sancionados, que criou a carteira de identificação do autista, né, que hoje é um sucesso. Em concomitante, eu não criei somente o projeto de lei que se tornou lei, mas eu coloquei emenda impositiva, que no município a gente tem, é um valor, né, que é 1,2% da RCL, que é a Receita Corrente Líquida do município, dividido para 11 vereadores. Não é muito, não é muito, mas faz uma diferença e gera um impacto social muito grande. Então, hoje tem uma lei que institui a carteira de identificação do autista, uma lei de minha autoria que institui o colar do girassol, e tem a emenda impositiva para que seja confeccionada a carteira de identificação do autista, o colar do girassol. Como a gente é município do interior, eu não sei se vocês conhecem, né, que é o SED-TEA, que é o Centro de Tratamento do Transtorno do Espectro Autista, que fica no Rio de Janeiro, na Gávea. Então, coloquei uma emenda impositiva também para a compra de um automóvel no valor de R$ 136 mil para transporte de crianças, um carro todo adesivado para transporte de crianças que tenha transtorno do espectro autista para o Rio de Janeiro para que faça o tratamento. A gente tem diversas outras. Obrigado. A gente tem diversos outros projetos que estão hoje em análise, né? Temos uma questão no município que diversos médicos, diversas entidades, eles solicitam de meses em meses, né? Até por ter muitos convênios com clínicas, atendimentos e tal. Eu tenho indicações, né, que cria programa servidor amigo do autista. E muitos profissionais da saúde solicitam aqui que o laudo médico da pessoa com transtorno do espectro autista ele seja renovado de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses. Imagina o gasto que isso tem de tempo, dinheiro para o município e o gasto que tem para a família, né, que precisa já de um acolhimento multidisciplinar, que muitas das vezes acaba não conseguindo por ser alta demanda da saúde. Então, eu propus um projeto de lei agora, antes da gente entrar em recesso parlamentar, criando uma lei, né, um projeto que vai criar uma lei, tornando permanente o laudo que diagnostique o transtorno do espectro autista, para que a pessoa não fique sempre renovando de 3 em 3 ou de 6 em 6 meses, e o que é muito difícil para o familiar, né, para o pai, para a mãe, para o tio daquela criança. Propus também um projeto de lei que está em análise. Eu não falei, mas eu sou o presidente da CCJ aqui, da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Então, são 3 membros, presidente, vice, eu, membro. Então, quando eu proponho os projetos de lei, vai para o vice ou para o membro analisar, a gente faz uma sessão da comissão e propus também uma política municipal do diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Muito disso é de ouvir, é de ver a necessidade. Nenhum projeto de lei, nenhuma indicação, nenhuma cobrança, ela surge do nada. Eu proponho essas ideias com base até em familiares. Eu tenho 2 primos que têm transtorno do espectro autista e eu vejo a luta da minha tia com isso. Então, muito da política, né, para quem quer se projetar para a próxima eleição,
para quem quer disputar um cargo eletivo no legislativo, agora falando diretamente, primeiro você tem que gostar. A política, ela vai, se você não gostar, ela vai te custar caro, porque tem até uma frase que diz, né? Faça o que você gosta, que você não vai ter que trabalhar o resto da vida. Então, é algo que eu gosto de advogar, é algo que eu gosto de lutar por direitos e de estar na política, lutando pelos direitos das pessoas. Então, você que quer se projetar, primeiro você tem que gostar, porque senão vai se tornar algo pesado para você. O eleitor, ele não tem, principalmente se tratando de interior, ele, ele não tem um horário para te procurar, é o horário que a necessidade surgir. Vamos supor, tem que fazer uma cirurgia, tem que fazer uma transferência, está lá no sistema estadual de regulação, então o eleitor ele vai te procurar a hora que for, e você, como um bom político, você tem que solucionar a demanda, tem que solucionar a questão, tem que solucionar o problema, tem que identificar pontos em que a população mais necessite, principalmente localidades, né, que é a minha área de atuação, localidades em que as pessoas são mais carentes. A gente terminou ontem, no domingo, né, a construção de um campo de grama society, que foi até uma articulação do deputado federal Lauro Ribeiro, aqui num bairro muito carente, em que o campo que eles jogavam era um campo de terra batida, né? E hoje tem um campo de grama society que vai ser inaugurado com a prefeita, com os vereadores da base. Então, é algo que você vê ali a realidade da localidade sendo mudada, e isso traz uma gratificação, isso faz com que você veja, né, a evolução do local, a evolução do município. Isso é muito importante. E, mais uma vez, estou no segundo mandato, né? Tenho aqui a cartilha, a gente segue a cartilha. Quem é do interior sabe, tá aqui, ó. Eu já deixo o meu número, o meu Facebook, o meu Instagram, para que as pessoas possam entrar em contato direto comigo. E sou eu mesmo, né? Esse trabalho é o trabalho mais gratificante. Sou eu mesmo, eu vou mostrar para vocês aqui. Sou eu mesmo que atendo os munícipes, sou eu mesmo que respondo. É claro que eu tenho uma assessoria para me ajudar, né? Porque a gente tem que estar em vários locais, vários eventos. Eu tenho a minha assessoria, que é técnica, né? Que é uma advogada também, um advogado que me ajuda, mas eu tenho essa necessidade de estar em contato com o povo. Como eu falei, tirar um dia da semana, visitar um bairro, visitar um distrito, né? O mês tem 4 semanas, então você consegue visitar muitas localidades e principalmente para quem está no mandato, para quem quer disputar uma eleição, quando estiver lá, manter o gabinete sempre aberto. Meu gabinete está sempre aberto aqui. A Câmara funciona de segunda a sexta. De segunda a sexta, ou você vai me procurar, ou você vai procurar o meu assessor, que o gabinete vai estar lá e vai ter alguém para atender. Por quê? O eleitor também vê isso, né? O eleitor, o munícipe, ele vê isso. Muitas das vezes a pessoa chega lá procurando o vereador e não acha o vereador. Dá de cara com o gabinete fechado. Então, o que o eleitor, que o munícipe, ele quer é ser ouvido, é ter a sua demanda resolvida, é ter demanda coletiva, a demanda do bairro, a demanda da vila, a demanda do distrito resolvida. Então, é basicamente isso. E, no mais, não sei se a Maíra está aí, eu quero deixar aqui o finalzinho para a pergunta de vocês. Tô por aqui, Matheus. Obrigada por compartilhar essa história. Acho que trouxe um panorama de uma operação mesmo, né, para chegar e continuar a trajetória política que é importante. E eu vou abrir aqui para a Noeli Becker, que está aqui com a gente, já levantou a mão, e o pessoal que tiver dúvidas, por favor, se manifestem. Boa noite a todos e a todas. Muito bacana ver essa sala cheia, né, Maíra? Dá boa noite especial para o vereador Matheus. Ele contou a história dele e é muito bacana.
porque ele veio se juntar antes de ser Solidariedade. Ele Exato. apresentou a Manuela para gente. Ele convidou a Manuela para se filiar ao Solidariedade. Ele foi o grande articulador disso e, e- e terminou, né, de forma vitoriosa com a Manuela sendo a primeira prefeita. O vereador Matheus veio para o Solidariedade, olha só, né? E hoje está aqui dando essa aula para gente. A gente acompanha a atuação do Matheus, ele de fato faz um trabalho muito bacana na vereança lá, sempre fez, e agora com esses colegas de solidariedade que ele ajudou a levar, né? E é bacana mesmo ver que é uma turminha, uma turma jovem, né, Matheus? Não tínhamos, né, Noeli? Ninguém de Não solidariedade. tínhamos, Temos né? lei Então é muito bacana. e três E essa fase do curso, eu acho que ela é também ela é, assim, especial, né? Porque quando pergunta assim, qual o objetivo da Academia Solidariedade, né, Maíra? Tem algumas, mas dentre as que nós temos das pessoas se encontrarem, algumas querendo ser candidatas, outras querendo ser gestoras, outras querendo participar mais da vida partidária, né? Então, essa fase de mostrar onde estão diversos atores do Solidariedade na prática é muito legal, né? Porque fazer assim, porque é um partido que não só está mostrando, como também abre espaço para as pessoas daqui a pouco estarem nessa nossa estrutura. Porque como a gente é um partido novo ainda e a gente tem a pretensão de sair muito maior dessa eleição, então provavelmente os espaços vão abrir. Então, Noeli, é bacana, né? Ver isso. Oi. posso fazer um adendo? Quando eu falei aqui para eles que é o partido que eu mais me identifiquei pelo seguinte, eu passei por quatro partidos, né? A gente sabe que o interior não tem essa questão de direita, esquerda, questão partidária. E eu passei por alguns partidos e nunca tive o acolhimento que o Solidariedade dá para mim, por exemplo. A minha primeira eleição, né? Eu posso falar porque o partido já foi extinto. Eu disputei pelo antigo PSL e não tive contato com nenhuma liderança do PSL. A minha eleição eu ganhei através de um partido, não tive contato com nenhuma liderança do meu partido. E hoje eu estou no Solidariedade, eu tenho contato com todas as lideranças, desde do município, né, desde a municipal a estadual, através da Noeli, do Áureo, da galera aí do Solidariedade, até âmbito federal, que a gente foi a Brasília antes de tomar posse e fomos acolhidos lá no apartamento funcional do deputado federal Áureo Ribeiro. Então, isso é muito importante, gente. Obrigado. E para então também só para desejar uma continuação de aula, né, desejar boa sorte a todos, agradecer a participação e dizer que a gente fica muito feliz mesmo de ver essa sala assim e recebendo o Matheus, e, né, daqui a pouco o Manuel e gente do Solidariedade para gente do Solidariedade, né? Então isso é muito bacana.